Olá, diversos players, como é que vocês estão? Todos bem, felizes e saudáveis? Eu espero que sim, eu sou o Diego e vocês estão no Diversos, nosso universo de entretenimento e diversão. E hoje eu trago para vocês o vídeo de sagas, o primeiro episódio de Lords of Shadow, esse jogo que venceu aí a votação feita no início do ano, tá certo? Quadro de sagas, para quem não conhece, jogo do começo ao fim, o que tiver de extra, colecionável, missão secundária, eu trago também num vídeo, só não decidi se vai ser um vídeo separado ou se vai ser dentro desse vídeo, tá certo? Se tiver curiosidade por que desse novo formato, das coisas que estão acontecendo, da diminuição do fluxo de vídeos que tem no canal atualmente, deixei um post na guia comunidade aí para vocês validarem, tá certo? Não tem nenhum episódio anterior desse clássico aqui, mas tem o vídeo da saga anterior que eu fiz do Death Stranding e eu vou deixar também o vídeo do Castlevania que eu fiz pro quadro mais ou menos 1h, tá certo? Então, sem mais delongas, ajusta o volume, os fones de ouvido, caso você use, e eu recomendo, e vamos jogar! Isso aí, galera, estamos aqui para revisitar esse jogo que teve aí sua primeira hora no canal já, né? Pouco mais de 1h. Mas dessa vez aí para ser apreciado em sagas, certo? Então nós temos aqui o nosso menuzinho, as configurações e tudo mais. Algumas opções extras, outras estão bloqueadas. Não se preocupe, eu vou mostrar isso em algum vídeo separado só para isso, tá? Ou será que não? Aqui você ativa e desativa as opções do jogo. Eu particularmente gosto de ver a energia dos inimigos e a experiência que eu tô ganhando, então eu ativei ali. E é isso, galera, é isso que a gente vai mexer para começar a jogar. Fechou? Bora lá então conhecer essa reimaginação tão duramente criticada. E tem as dificuldades, né? Não recomendo nunca começar nas dificuldades mais difíceis, tá, gente? Extremamente frustrante, pelo menos para mim. O miserável é um gênio! A storm is coming. Mankind faces ruin and despair. The world is changing. Yet hope remains in the hearts of the people. We go about our daily lives never knowing the forces that can change our destinies forever. We are oblivious, ignorant like sheep to the slaughter. This night, in the year of our Lord 1047, marks the beginning of our journey together. A journey into darkness, into madness. I watch him from the shadows. Is he the one? He has come far already, but he will be tested to the very limits of human endurance and beyond. This night he rides looking for the old gods, armed with an amulet that has led him here. Tonight he will begin his journey into oblivion. The struggle for supremacy is eternal, inevitable. Victory is the natural objective of every creature on this world. They will kill and die for their kind to dominate. Some call this eternal struggle equilibrium, the balance between light and darkness. These are dark times, times without hope. Men of faith claim that this is a test from God to strengthen our spirit. Perhaps this is true, or perhaps it is simply a pious lie. If it is true, darkness has come to engulf once proud humanity, and we are witnessing the end of mankind.
Isso aí, começamos. Pressione o X para ataques diretos e o Y para ataques amplos. Pressione A para saltar. Combine essas ações para desencadear movimentos mortais. Beleza, galera. Eu tô jogando aqui pelo PC. Eu espero que o som esteja bom aí pra vocês. Se não tiver, deem uma ajustadinha. Eu tentei regular nas opções, mas é um jogo extremamente alto. Talvez eu tenha que mexer novamente. Essa é uma fonte de saúde. Use-a para restaurar sua saúde. Você pode interagir com tudo o que brilha assim. Legal. O jogo tá muito bonito. Pra 2013, né? Mas me digam vocês o que vocês estão achando aí. Bem, quero saber também de vocês o que vocês acharam de conhecer a minha fuça falando ao vivo. Os inimigos derrotados muitas vezes deixam cair recompensas. Pegue essas adagas antes que elas desapareçam. Atire adagas pressionando o B. Como eu falei, o canal vai passar por algumas mudanças. Já tá passando, né? Então... uma delas é que agora eu vou começar a aparecer nos vídeos, né? Não em todos os de saga, eu ainda pretendo focar mais em jogar sem ficar aparecendo, porque desconcentra. Eu não conseguiria focar e fazer uma apresentação legal do jogo pra vocês, né? Mas os jogos que são mais ou menos 1h D, quando você mata um inimigo, você ganha pontos de experiência. Mate alguns inimigos agora para coletar 25 pontos de experiência. Mas os que são mais ou menos 1h D, que é para conhecer os jogos, eu vou colocar uma facecam ali, pra gente bater um papo, né? Eu, sinceramente, não tinha intenção de aparecer no canal tão cedo. Você destravou novas habilidades no seu livro de viagem. Esse é o seu livro de viagem. Use-o para comprar novas habilidades e movimentos de combate. Confira o seu inventário e descubra informações úteis sobre o mundo de Castlevania e seus habitantes. É o famoso glossário, né? Então nós temos aqui os golpes. O legal é que tem um desenho, né? Então nós temos todos os golpes aí. Eu acho que com gravura fica até mais fácil de entender, né? Pelo menos esses golpes são mais simples, não tem muito grilo, né? Mas umas coisas mais complicadinhas, né? Pontos de experiência. Os pontos de experiência medem o progresso de suas habilidades no jogo. Você ganha pontos ao derrotar inimigos e ao resolver quebra-cabeças. Uso. O número abaixo da barra de saúde indica a quantidade de pontos de experiência disponíveis para gastar. Ele vai brilhar quando você puder comprar um novo. Poder. Legal, né, isso? Colocaram aí duas formas de falar, né? Combo de ataque direto, que é o que a gente já usou, né? Meu, as artes desse jogo são muito bonitas. Aí, ó. Golpes fortes. Aí tem jogar o boneco pra cima, né? O inimigo pra cima. Subir com o turbilhão. E o golpe guilhotina, que é segurando o X. Só que esse de baixo a gente não tem dinheiro, então teria que comprar ele, ó. Agora a gente pode usar. Nada de novo no front, né, galera? Todo jogo de ação e aventura é assim. Aí ele vai abrir novos, né? A gente vê depois esses aqui. Armas secundárias. Adagas de arremesso. E saraivada de adagas que precisaria comprar, né? Então não vai ser agora. Show. Lembrando que o que tiver de informação coletável, isso eu não vou pegar enquanto eu estiver jogando a saga em si. Eu vou deixar para outro vídeo. Que papo é esse, Willis? Aí eu faço separado, né?
Mó trampo pra deixar eles vivos e eles morrem. A criatura vem e detona tudo. Palhaçada. Opa, calma aí, amiguinho. Aí tem como bloquear. É. Esse ataque não pode ser bloqueado. Beleza, agora a gente aprende a esquiva. E então, como eu estava dizendo sobre os... sobre os coletáveis e tudo mais, isso a gente faz em vídeos separados, certo? Ah, agora eu entendi! Who are you? I am Gabriel. I have traveled here seeking the Guardian of the Lake. You are from the Order? They sent you? How do I find him? He will find you. In the forest. Olha, ainda ficamos sem montaria, né? Caracas. Aí aqui é um resuminho, né, de tudo que a gente fez e tal. Bora continuar a jornada aí. Caminho de caça. Esse é o mapa do mundo. Você pode revisitar as fases anteriores usando o analógico esquerdo e selecionando o estágio pressionando o botão A. Então dá pra gente passear, né? Entre as fases, que tem uma taxa de conclusão ali, né? Então o fator replay é bem gratificante nesse jogo, pelo que eu me lembro. Mas vamos seguir aqui, que a gente tem muito chão ainda para cobrir. I follow him into the old forest, watching him from afar. He is strong indeed. The one God comes to drive out the many, but here, in this place, God's influence is thin and threadbare. The old gods still hold sway here. Few venture this far into the wood. He is disturbed by dreams, dreams that gnaw at his very soul. He will rest for the night, but rest will not come easy. The battle has left him weakened, but he knows the dream will return, and though he fears nothing on this earth, yet his nightmares sap the strength within him and leave a cold grip on his heart. Tomorrow he will use the old hunting path. Long has it been in disuse, but for now he dreams. What motivates a man to confront the challenges that most of us would run from? Condemning him to solitude, exposing him to defeat and death. The answer is love, a force so powerful that all reason becomes blind to it, blind to all things, even the truth. Loss of love can make a man desperate, desperate enough to do anything to bury the truth, to hide from its pain.
I hear you seek the Guardian of the Lake. I will take you to him, but we must be quick. Climb onto my back. Hurry! Montar cavalo. Ataque, pressione o X para atacar os wargs, pressione o Y para atacar os licantropos. Ambos os ataques podem ser direcionados para a esquerda ou para a direita com o analógico esquerdo. Esquiva, pressione e segure o LT e mova o analógico esquerdo para qualquer lado para se esquivar dos ataques dos Lycans. A arte é bonita demais, tá maluco? Beleza, aqui a gente não faz muitos movimentos, né? Agora a gente consegue ver o bestiário. Lembrando que eu vou trazer em vídeo separado, tá, gente? Aqui é mais pra gente curtir a história mesmo. Mas, moço, deixa em paz, cara. Aê. Esse seria eu andando a cavalo. Prestar atenção, aí, pum, a árvore na cara. Bem, se a gente apertar aqui, ó, as opções, a gente tem o pause, né? Mapa do mundo, a gente pode sair. E se apertar o select, a gente vem aqui para o nosso glossário, né? Que seria, então, aqui a gente tem as habilidades que a gente já viu. Aqui são os itens que a gente dispõe, né? Cada um com as suas descrições. Então, ó, medalhão de gemas da vida. Esses medalhões são geralmente usados pelos guerreiros da Irmandade da Luz. Gemas mágicas podem ser inseridas nos encaixes, concedendo um aumento de resistência ao usuário. Quando os 5 encaixes são totalmente preenchidos por gemas verdes, a potência da barra de saúde é aumentada. É uma coisa padrão na maioria dos jogos da época, né? Tem aqui a adaga. Adagas de prata. Essas adagas foram adaptadas para conferir o máximo de precisão aos seus arremessos. Elas são feitas de prata e carregam pequenos ossos de santos escondidos em seus cabos, características que conferem a elas o seu enorme poder destrutivo contra seres sobrenaturais, especialmente aqueles que descendem do Senhor das Trevas, Licantropo. Então é uma arma que tem vantagem contra os lobos, né? Cruz de Ferro. Enquanto a maioria da Irmandade utiliza armamentos mais convencionais, Gabriel foi presenteado com a Cruz de Combate, um pesado crucifixo de ferro que esconde uma cadeia retrátil em seu interior. O corpo da cruz foi uma das primeiras relíquias adquiridas pela Irmandade séculos atrás. Não se sabe ainda sobre a sua verdadeira origem, mas há rumores de que ela teria sido forjada a partir dos pregos utilizados para crucificar mártires. Corrente de Ferro. A cruz original, ainda que uma relíquia, não possuía nenhuma corrente, e portanto não era muito eficaz como arma, não contra ameaças mais terrenas pelo menos. Um dos seus primeiros portadores, o artesão da Irmandade chamado Rinald Gandolf, foi o responsável pela criação da famosa corrente. A corrente de ferro foi a sua primeira melhoria, e durante o processo de forjamento, cada elo da corrente foi temperado em água benta e então abençoado, a fim de aprimorar a arma contra os mortos-vivos. Lembrando que esse jogo ele não substitui nem acrescenta na história. É um jogo novo baseado no que a gente já conhece, tá? Tanto que, se eu salvo engano, ele não entra na cronologia oficial dos jogos do Castlevania. Então aqui temos os personagens principais, né? Gabriel. Abandonado, ele foi encontrado ainda bebê à porta de um dos conventos da Irmandade da Luz. Não se sabe até hoje quem eram os seus pais. Alguns suspeitam que ele seja o bastardo indesejado de um rico proprietário de terras local, provavelmente um membro da família Cronquist. Mas até hoje isso não foi provado. A Ordem batizou o menino de Gabriel em homenagem ao abençoado Arcanjo Gabriel,
E, então, os irmãos passaram a criar a criança como se ela fosse um deles. E o menino era precoce. Provou sem demora que era extremamente talentoso, desenvolvendo um domínio sem precedentes sobre as artes marciais. Gabriel, por amar as montanhas e todos os lugares altos do mundo, adotou o sobrenome Belmont. Propenso à ambivalência e dotado de um humor sombrio, Gabriel foi profundamente afetado pela morte de sua namoradinha de infância, Mary. Atualmente, ele está em uma jornada a pedido dos anciões da Irmandade, carregando consigo um ardente desejo de vingança. Galera, Gabriel, Marie, Mary, fica a critério de vocês, tá? Eu leio como eu me lembro que era falado, então às vezes eu confundo também. Então Mary, a filha mais nova de uma rica família de comerciantes, sempre foi atraída pela natureza corajosa da Irmandade da Luz. Curiosa e animada, ela escapava frequentemente de afazeres domésticos para ajudar na Irmandade, cozinhando e faxinando para os monges. Durante uma dessas visitas, Mary conheceu o garoto que mais tarde se tornaria seu marido, um órfão chamado Gabriel. Esses dois jovens foram feitos um para o outro. Eles cresceram juntos e trocaram juras de amor eterno. Mantendo as promessas de amor e com a bênção tanto da família quanto da Irmandade, ambos se casaram numa idílica manhã. Mary proporcionava um belo contraponto ao humor sombrio de Gabriel. A sua risada muitas vezes era o suficiente para dissipar a aura negativa que pairava sobre ele. Mary foi tragicamente assassinada e agora Gabriel busca por vingança. Aí eu apertei o botão aqui e acabei tirando do... Sai fora, rapaz. Do bestiário. Eu vou mostrar pra vocês depois. Isso aqui é tipo um parry, né? Bem bacana, né? Se você aprender, tem uma mão na roda. Mas a gente tá bem forte até, né? Mas aqui é o lugar pra aprender. Eu tô sendo teimoso e tô só matando os inimigos, né? Não tem câmera fixa, né? No inimigo. Aí. Se der certo, ele dá essa travadinha, né? É um jogo bem à frente do tempo, né? Você pode ver parte de gráfica, de estilo de jogo, né? Mas muitas pessoas detestam esse jogo. Mas sei lá, eu acho que você não precisa substituir uma coisa por outra, né? Você pode gostar de mais de uma coisa. O que vocês acham? Você acha que faz sentido? Não faz o que eu tô falando? O bicho é visceral, né? Eu dou esse golpe porque ele ataca dois ao mesmo tempo, né? Deslizadinha de herói, né? Não pode faltar. Isso aqui, deixa eu só pegar um... Opa! Pegar bastante cruz não, faca, pra usar no grandão, né? Duro é lembrar todos esses combos, né? Eu, particularmente, me esqueço de tudo. Eu prefiro, particularmente, um botão pra esquiva. Só pra esquiva, mas... Toma um counter, safado. Chamar ajudinha? Ai, vai nada. Bichinho orgulhoso. I
can travel no further. You will find what you seek ahead. Beleza, mais uma jornada vencida. Se quiser gastar os pontos, ó, dá para abrir daqui direto. Novas habilidades destravadas. O bloqueio, né, que a gente aprendeu agora. O bom é que se você ficar muito tempo sem jogar, você pode voltar aqui e lembrar tudo, né? Vocês perdoem a minha voz, galera, porque embora eu tenha ficado um bom tempo sem gravar e continuei fazendo os exercícios, ainda assim eu tenho aquele probleminha de a voz sumir, sabe? Aqui, ó, depois de dar um parry, né? Aqui pra aprimorar, não vou aprimorar não, vou dar um upzinho aqui, ó. Agora a gente tem com X e com Y. Aí ganhamos mais coisas pra comprar. Show? Aqui tem a que a gente leu lá, né? E é isso. Bora pro próximo. Ah, sim, tem aí, ó, gema mágica, né? Essa é a gema de energia. Esses são os itens colecionáveis que eu falei pra vocês, que eu vou me preocupar só depois. Então aqui é o que a gente ganha concluindo a fase, né? Novo artwork destravado, isso aí também eu vou mostrar depois. Então bora lá. O Brejo Morto. Alone again, with only his thoughts as company, he continues on his journey to find the one he seeks. Who or what was that strange creature? There is a power here that few know, a power that could have some influence on events. Perhaps the Guardian of the Lake is aware of him now and offers aid in his quest. There is just the small matter of the Dead Bog to overcome, a place that has claimed the lives of many of the Brotherhood. The smell of death is strong here, and danger lies around every corner, but nothing will stop him. Nothing will stand in his way. É o que eu falei, fator replay vai ter, né, nesse jogo, não tem como você não voltar e fazer alguma coisa, né? Mas o esquema é seguir em frente e jogar tudo e depois voltar, né? Aqui tem um medalhão, mas a gente já leu, que é um medalhão de energia, né? Aí os jogos todos tinham essa pegada na época, né? Só mudava o item que você escolhia, né? Você encontrou um manuscrito, leia ele em seu livro de viagem. História do Cavaleiro da Irmandade. Há alguma coisa na água, algo terrível. Tenho visto homens sendo puxados para o fundo, de onde eu nunca mais conseguem sair. A localização dessas criaturas só pode ser observada pela agitação da água e pelas bolhas que emergem à superfície. Pelo visto, é preciso esperar que as bolhas e as ondulações desapareçam antes de avançar pelo pântano. Não é possível dar a volta, pois as nuvens de fumaça venenosa saindo do chão por ambos os lados. Então, é preciso ser paciente e esperar pelo momento certo para passar por cima delas. Ah, eu sei que eu vou morrer, mas ao menos vou morrer lutando e não engolido por estes malditos lamacentos. Então já é uma diquinha aí para nós, né, do que tá por vir. Lembrando que eu fiz há mais ou menos 1 hora desse jogo, né? E eu tô trazendo ele agora para o vídeo de saga. Então, se porventura vocês quiserem assistir e ver os meus comentários do outro vídeo, eu vou deixar ele linkado aqui. E também vou deixar no comentário fixado, beleza? Então vai ter na descrição e no comentário fixado.
Parece piada, né? Pegue a granada antes que ela exploda. Aproxime-se e pressione o RT para pegá-la. Pega de volta, não quero isso aí não. Sucesso! E esse jogo, ele... Eu fui descobrir isso tempos depois, mas ele leva a assinatura de produção do Kojima. E eu acho, tá? Não darei certezas porque eu não as tenho. E lá vamos nós. Mas era pra ter outros jogos. Mas, sei lá, acabou não tendo, né? Uma lição prática do que a gente não pode fazer, né? Dessa sequência aqui, tiveram esse jogo, o 2. Peraí que tem coisa pra ler aqui. Vamos dar uma lida nos monstros, senão não vai sair da tela lá e me incomoda demais. Monstros, pequeno licantropo. Essas criaturas são seres humanos que foram envenenados por uma doença infecciosa, conhecida como a gripe do lobisomem, transmitida geralmente pela mordida de outro licantropo. Há um velho ditado que diz assim: quem é mordido por um lycan não deve nem correr. Melhor deixar o bicho bem quietinho te roer. E como a maioria dos provérbios é valiosa, esse provavelmente é útil também. Uma vez infectadas pela doença, o processo de transformação pode levar apenas alguns minutos, substituindo a mente da vítima pelos instintos selvagens de um predador implacável. É bom ver esse bestiário porque ele mostra a fraqueza, a principal fraqueza do inimigo, que no caso ali são as adagas, né? Grande Warg. Os Wargs são a principal força de combate dos grandes grupos de licantropos. Algumas das criaturas são abençoadas pelo próprio Senhor das Trevas, que concede a elas novos poderes como aumento de força e regeneração de ferimentos. Devido à natureza dessa bênção, os poderes concedidos são intensificados durante a lua cheia. Ele ainda é fraco contra adagas. Warg. Pouco se sabe sobre essas bestas ferozes, exceto que elas surgiram logo após a chegada do Senhor das Trevas licantropo. Apesar de sua aparência selvagem, os Wargs são criaturas bastante inteligentes, o que possibilita que sejam domados por pequenos licantropos e utilizados como montaria durante as batalhas. Essas ferozes criaturas atacam os seus oponentes com garras e dentes mortalmente afiados. Também são fracos contra a adaga. Goblin, que a gente conheceu agora, né? Essas criaturas diminutas, perniciosas e mal-humoradas geralmente evitam o contato com humanos. Os goblins constroem suas casas em torno das raízes das árvores e em áreas úmidas cobertas de musgo, e gostam de caçar em bando. Ainda que possam ser agressivos quando ameaçados, essas criaturas geralmente preferem manter distância dos homens e de suas habitações. Os goblins são uma espécie à beira da extinção, e em pouco tempo passarão a ser história, ou um mito. Eles já não são tão fracos contra as nossas adagas, né? E por último, Naiad. Um dos maiores perigos reservados pelos pântanos são as criaturas conhecidas como Naiades. Esses seres, geralmente indiferentes, são encontrados deitados próximos aos leitos dos rios em lugares úmidos e lamacentos, esperando pelo tropeço de aventureiros desavisados. As suas vítimas, já sem sorte, costumam confundir seus membros em galhos de árvores, e logo são afogadas e devoradas. Antigamente, as Naiades eram belas criaturas adoradas pelos humanos, que ofereciam sacrifícios em sua homenagem. Hoje, no entanto, elas foram esquecidas pelos humanos e agora se tornaram predadores malignos que assolam tanto os homens quanto outras criaturas. E é isso. Olha lá, sumiu do canto direito da tela, né? Esse jogo aqui, essa história, ela teve 3 jogos, né? O Lords of Shadows 2 e um que se passa, se eu não me engano, entre os dois.
né? E aí, a ideia do quadro para esse ano que eu quero implementar é a seguinte. Eu quero ver com... terminar a saga, né? Termina a saga aqui. E aí eu abro uma nova votação. Se vocês querem ver a sequência ou alguma outra saga. Que aí eu acho que fica mais justo, né? Eu particularmente prefiro ver todos os jogos. Mas eu não vou obrigar ninguém a conviver assim, né? Eu vou deixar na mão de vocês decidir. Mas são 3 jogos que contam a história fechadinha. Mas eu acho que a ideia era criar uma nova vertente pro Castlevania, né? Então, é que eu falei, o fator replay e tudo mais. Então a gente vai ter que voltar aqui mais vezes, né? Espera aí que não vai dar tempo. Não pode vacilar, senão acontece com a gente a mesma coisa que aconteceu com os goblins, né? E não dá pra ir pelos cantos, porque tem gás. Que é o que a gente leu no arquivo do Guerreiro Caído lá, né? Não se preocupem com outros lugares, por exemplo, aqui, ó, eu sei que tem uma passagem. E já tem um item, porque depois eu vou trazer tudo isso em um vídeo bem detalhadinho. Ó, encontramos outra gema. Ô, louco, cara. Que isso? Aí a habilidade que a gente comprou, né? Então eu vou fazer um vídeo mostrando onde tem todas as gemas, onde tem todos os arquivos. E assim por diante. Eu acho que fica melhor dessa forma. Né? Eu tava revisitando alguns vídeos do canal. Porque agora o YouTube liberou as legendas. Eu sempre quis pôr legenda nos vídeos. Por causa da acessibilidade, né? E também para colocar em outros idiomas. Mas mais pela acessibilidade. Porque eu sei que tem pessoas que estão no canal e que querem assistir, mas às vezes não escutam, né? Então, colocando ali uma legenda fica mais confortável, né? E também tem pessoas que gostam de assistir com legenda ou estão estudando, né? Por exemplo, para estudar inglês eu gosto muito de colocar dublado e colocar legendas em inglês. Então é uma possibilidade agora aqui no canal. Mas eu tenho que fazer isso um vídeo de cada vez. Um a um. Na mão. Então é um dos motivos para as coisas terem um pouco lentas aqui no canal. Não puramente sobre isso, né? Mas um conjunto de fatores, né? Como eu falei no início, eu deixei um post. Vocês podem dar uma olhada lá. Onde eu explico direitinho por que tá com só um vídeo por... Sai fora, meu. Cadê a granada pra gente usar? Então facilitando, hein? Agarre o Goblin para pegar... Ah, eu tenho que agarrar. Aí não, né? Apertar na hora certa. Aí. Para arremessar a granada, primeiro pressione o RT para pegá-la. Então esse é um dos motivos para estar com um vídeo por semana. E também tem a minha mudança, né? Mas aos pouquinhos a gente vai deixando o canal bem bacana. Eu tô bem feliz com o desenvolvimento. E com o fato do YouTube estar começando a considerar o canal, né? Ao ponto de liberar essa função. Eu preferia a dublagem, mas aí eu descobri que pro vídeo estar dublado, ele precisa ter menos de 1 hora. E os vídeos aqui não tem menos de 1 hora, nunca tem. Oxi! Bugou aqui, hein? Olha isso! Muito bom. Tivemos um probleminha técnico. Que bom que vocês estão vendo, porque se eu contasse, vocês não iam acreditar, né? Será que vai dar tempo? Não vai dar tempo, não vai dar.
Aí deu, beleza. Que eu fui ousado, hein? Droga. Larga, deu. Vou esperar aqui que é mais seguro, né? Se ele não afundar igual o Snake, né? Que eu vacilei, tava fazendo a gameplay aqui. Fui afundando até que ele morreu, né? Mas agora eu tô mais ligeiro. Você está afundando na lama. Ah, ele afunda assim, tá vendo? Aí tem caminho pra lá também. Tudo isso a gente explora depois, tá, gente? Eu tô tentando lembrar os golpes que eu tenho. Aí, era esse aqui que eu queria fazer. Que sobe. Sendo que esse que sobe com o Y, que eu tô jogando no controle do Xbox, né? Ele... Eu acho ele muito mais eficiente, que ele sobe com... Se fosse um furacão em volta, né? Um tornado. Opa, de brilho é onde a gente pode passar. Bebam água, pessoal, muito importante. A minha já tá acabando, inclusive. Pois eu tenho que encher o tanque. Forgive me, brother, but my need is far greater than yours. Ponta de gancho, nova habilidade. Essa relíquia também foi construída pelo renomado artesão Rinaldo Gandolf. A ponta de metal articulada pode ser utilizada para agarrar objetos e inimigos à distância, conferindo à cruz de combate as propriedades de um gancho de escalada. Quando combinada com a cruz de combate, ela também permite que o portador possa escalar, fazer rapel e se balançar por variados ambientes. Beleza. Vai ter outro jogo, né, do Castlevania. Tá pra sair aí. Eu vou trazer no canal esse. Eu quero jogar ele. Que faz o quê? Uns 20 anos que não tem nada do Castlevania, eu acho. Quando eu digo nada, eu digo jogos novos, tá? Da cronologia, que não seja... Ai! Que é isso, cara? Que não seja contribuição com outros jogos, sabe? Essas coisas. Que isso aí a gente sabe que tem de monte, né? Opa, sai. Toma, ele. Toma ele de novo. Opa! Aê! Os Quick Time Events são muito doidos, né? E cada jogo tinha o seu estilinho, né? Aí, ganhamos. Essa criatura tava espionando a gente, né? Safada. Então vai ter esse jogo novo aí, né? Do Castlevania. Eu quero jogar ele. A gente já leu esse aqui, né? Adagas de Prata. Lembrando que se a gente quiser ver a história do nosso inimigo, ó. Troll do Pântano. Os Trolls dos Pântanos são uma rara subespécie dos enormes Trolls das Cavernas.
Embora semelhante em aparência aos seus primos em terra seca, essas criaturas apresentam uma pele viscosa, como um molde molhado, que combina muito melhor com o clima abafado de seu habitat. Os Trolls dos pântanos são criaturas ferozes em combate, exibindo uma esperteza que não condiz com a sua aparência exterior. Eu queria que a Konami fizesse as coletâneas. Ela tá fazendo várias coletâneas, né? De Castlevania. Acho que já tem 3, se eu não me engano. E... aqui é pra agarrar pra sair, né? Só que eu tô dando uma olhadinha pra ver se eu não tô deixando nada. E... eu queria dos jogos do Play 1. Que mostra o Gandalf e Rinaldi, a origem dos Belmonts. Porque isso não teve remake, né? E esses jogos você não joga de forma oficial hoje em dia, tá, gente? Só de forma paralela. E é uma coisa que eu não quero pro canal. Não quero nada paralelo, eu quero a coisa certinha, sabe? Que lugar bonito, né? Olha, deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. A abertura foi comigo falando, né? E demorei 40 minutos pra me entender com a câmera e pra fazer aquele trechinho que vocês viram. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Tem um cara ali, ó. Ver se dá pra pegar? Acho que dá. Mas lembrando que eu vou fazer depois, tá? Vou mostrar onde tá todos eles. Mesmo que eu já tenha pego as gemas e tudo mais. Opa! Minha voz indo para o buraco. Que é a habilidade nova que a gente ganhou, né? Quadrado, quadrado, só quadrado. Quadrado não, perdão. O A. Sinceramente, eu queria jogar esse jogo usando o controle do Play. Porque eu acho muito mais confortável ele... Onde acho? Ele é menos barulhento, né? Então, pra gravar, ele é bem melhor. Mas eu não sei, acho que é por competência da minha parte. Talvez. Os jogos da Steam, eu não consigo que fique bom com o controle do Play. Sempre alguma coisa fica meio bugada, não funciona direito. Já os do Xbox é plug and play. Colocou, plugou, acabou. Aí eu prefiro. Isso aí, novos combos disponíveis. A gente tem 685 agora para usar. Essa tela faltou uma gema, né? Que a gente não pegou. A gente pegou ali o aprimoramento. E tem mais artes na seção de extras. Vamos ver nossas habilidades. Eu sempre aposto no que tiver um movimento mais simples, tá, gente? Isso aqui que a gente acabou de ganhar, né? Dá pra melhorar as armas secundárias, ó. Que eu tinha mostrado já, né? Inclusive eu vou comprar ela. Porque aí dá um... Joga 5 de uma vez, já dá um dano... Dano massivo, né? The stench of the bog fades into memory, and a land of great beauty lies before him, a paradise where nature lives in harmony with all living creatures. Indeed, a refuge for those who wish it. He is close now, close to the old gods and the old ways. Long forgotten by men, this kingdom was once revered by all. Yet now only a small part remains. Soon even this will disappear. The amulet senses its master. Its journey is almost over. He will need all his strength now, all his wits. If he is to succeed here, if he is to convince the old god to help him. Eu nem penso em falar em cima da dublagem, porque é uma voz muito bonita. Seria um desperdício eu atrapalhar, sabe?
A runa mágica é revelada no amuleto. Será que seria possível acender todas elas? Possível é. Conseguir de primeira, eu acho que não. Mas a gente pode tentar, né? Fazer o que dá. Aqui tem outra. Talvez até dê, mas não é nada que vai impedir a gente de seguir na história, né? História do Cavaleiro da Irmandade. Os cadáveres revirados dos meus irmãos estão espalhados por toda parte. Eu me sinto culpado por saquear os corpos de meus companheiros, mas vou acabar morto do mesmo jeito se não encontrar mais gemas da vida. Perdão, meus irmãos. Não vou durar muito tempo, a menos que consiga melhorar minhas chances de sobrevivência. Coisas as quais os mortos não precisam mais. Eu sei que há uma gema da vida por perto, posso até sentir ela, mas preciso muito descansar. Me sinto tão fraco. Esse aqui a gente já sabe o fim dele, né? Não rolou um bom descanso. Aqui não tem nada, beleza. Aqui parece mas não tá aceso. Então, sobre os jogos sequência, tem o 2 e tem um outro que conta a origem do Alucard e umas outras coisas que eu não vou contar porque é spoiler, né? Eu não quero estragar a experiência de ninguém. Mas se vocês toparem e ganhar na votação, eu trago aqui para vocês verem a continuação dessa saga. Eu particularmente gosto muito. Marta, meu amor, temo que não conseguirei mais voltar. Cuide-se e tome conta de nossa filha amada. Que Deus me perdoe por ter falhado em minha missão. Saiba que você estará sempre em meu coração e que um dia estaremos juntos novamente. Do esposo que te ama, Victor. Olha aí. Eita, mas faltou um monte, né? Faltaram 2. Você não pode alcançar a Arca da Irmandade. Volte mais tarde quando as suas habilidades melhorarem. Olha o fator replay aí, né? Nossa, acabei de lembrar de uma coisa. Eu vou ter que dar uma corrigida nessa cena aqui, porque ela é um pouquinho madura demais. Então aqui, mudar a runa, beleza? Tem que deixar do jeito que tá desenhada lá, ó. Então eu vou pôr aqui esse símbolo. E esse tipo de arte no jogo, gente, era uma característica da época, tá? Então, por favor, não se ofendam, tá? Eu vou dar uma censurada, uma borrada, mas não se incomodem apenas com isso, tá bom? Aí aqui a gente vai colocando até chegar no que a gente precisa. Quando falta um só é de boa. Maravilha, passamos. Boa, 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 boa. Que cenário lindo, né? Caramba. Eu particularmente gosto, né? Show yourself! The Brotherhood needs your help. I need your help. I know who you are, Gabriel. I am the guardian of the Lake of Oblivion,
where the living can communicate with the dead. Tell me, warrior, are you aware of what is happening in the world? We have been deserted by God. Creatures from the void come to claim the souls of men, to wipe mankind from the face of the earth. And what of the elders of your order? What do they think? That God has not abandoned us. They believe that a powerful spell has been unleashed by someone or something. A spell that has isolated our world from the heavens, cutting us off from God, and allowing evil to flourish unchecked. Why have the Brotherhood of Light sent you to the Lake of Oblivion? They have dreamt that a message waits for me at this lake. A message that holds a clue to our salvation. I was instructed to seek you out, in the hope that you may show me the path. The elders believe that these dreams are the last message from the heavens, and that you should know something that we are unaware of. Is that it? Yes. My wife, Marie, was murdered not 2 days ago by the evil that roams these lands. Her soul and those of the recently departed are trapped here, and cannot find peace. And that is why they sent you to the Lake of Oblivion, because they believe that she is waiting for you here to deliver a message to you. Yes. Will you help me? Only the most deserving of the living are worthy of speaking to the dead. Are you worthy, Gabriel? Esse personagem ele é bem importante nessa história. Ele aparece no outro jogo também. O outro jogo dessa saga, ele é mais numa pegada de Metroidvania. É bem legal também. Bem, esse jogo tem alguns puzzles, né? Você encontrou um manuscrito, leia ele em seu livro de viagem. Dica do manuscrito, prêmio por resolver o quebra-cabeça, 200. Para alcançar Mary antes que ela morra, você deve encontrar um caminho para seguir. Tente superar a sua dor para evitar que ela desapareça. Escolha apenas uma direção. Você vai perder o prêmio do quebra-cabeça ao destravar a sua solução. A gente não precisa destravar. Certo, então vamos aqui girar o anel do sentido horário, anti-horário, selecionar anel, beleza? Tá. Vamos ver. Esses puzzles são muito loucos. É sempre numa direção só, como tá na dica, né? Só que o que vai mandar é a quantidade de giros que você vai dar. Porque cada elo, né? Ele se movimenta de uma forma, né? Você viu tudo para a mesma direção. Eu vou colocar a solução no canto da tela para facilitar. E eu sempre coloco nos capítulos também a descrição da parte que eu tô. Então é bem tranquilo. A ideia é meio que gerar um guia mesmo. What does this mean? Tell me! Only that you have passed the test. You appear worthy of entering the Lake of Oblivion.
Make sure you have your daggers with you. One never knows when need may arise. Boa, aqui já foi mais uma. A gente perdeu uma gema, né? E o aprimoramento a gente achou, mas não consegue pegar. Então vamos ver as nossas habilidades, movimentos. A gente consegue esse aqui, ó, pegada aérea. Enquanto estiver no ar, aperte RT para puxar os inimigos, né? Bacana. Vamos ver se tem mais. Voadora. Ah, boa, é inimigos grandes, ó. O duro é lembrar, né? Eu tô comprando, mas eu me conheço. Vou esquecer tudo. Mas beleza. Bem, a ideia dos vídeos, galera, são 12 capítulos, se eu não me engano. Então eu vou fazer provavelmente 2 por vídeo, tá? 2 capítulos. Mas eu não vou me apegar a isso não, tá bom? É um planejamento, mas eu posso mudar à medida que eu estiver jogando aqui, dependendo do tamanho que o vídeo for ficar, né? Que aí eu tenho que editar depois e tal, né? Lago do Esquecimento. The test has shaken him. I see the doubt in his eyes as he heads towards the lake. So Pan is helping him now. That's good. Perhaps it bodes well. I wonder if he knows what awaits him here, in this place where the dead can contact the living. It is cold now. A chill wind blows through his heart. I can see it, feel it. He will need help if he is to succeed. He must not fail. He will not fail. Not now. Not yet. Not if I have anything to do with it. Você destravou um verbete de personagem. Pan. De acordo com o folclore da região, um espírito místico habita as florestas selvagens, protegendo a natureza de todos os males. Cada pessoa, no entanto, atribui uma forma diferente ao espírito: água, cervo, javali, cavalo e assim por diante. Alguns retratam Pan como um sátiro do mal, enquanto outros contam uma história sobre um poderoso e benevolente semideus, servo da própria mãe natureza. Mas a humanidade, tomada pela arrogância, polui e destrói o mundo. Assim, nada mais resta para os espíritos antigos a não ser partir, e Pan poderá enfrentar o mesmo destino em breve. Tem até um filme do Guilherme Del Toro, né? O Labirinto do Fauno, que tem um sátiro lá, né? E lembra muito esse desenho do Pan aí. Mais uma geminha para nós. Salvo engano, o vídeo de mais ou menos 1 hora só vem até essa batalha. Mas eu vou deixar aí, caso vocês queiram assistir. É um outro período, né? Então, até os comentários vão ser meio que complementares, né? Não coloquei legenda neles ainda, tá, gente? Mas eu vou pôr. Como prometido.
Opa, e aí, amigo, beleza não? Shadow of Colossus. Falar em Shadow of Colossus, e aí eu vi a neve e lembrei de God of War. Vai ter o God of War. Eita, vai, meu, quebra isso aí. O remake, né, da série clássica da era grega, né? Quero trazer pro canal aqui também. No post que eu comentei sobre o futuro do canal e tudo mais, eu criei uma arte. E essa arte, eu deixei um easter egg do outro jogo de saga que eu vou trazer também, tá? Eu queria saber se vocês descobriram qual que é. Tá bem evidente, tá, gente? Não fiz questão de esconder, não. Mas eu achei que ficaria legal deixar um easter eggzinho só pra... Nossa, igualzinho, né? Shadow of Colossus. O pior é que se descer aqui já era, né? Beleza, a gente tem que chegar até lá em cima. Demorar um pouquinho. Mas aos pouquinhos a gente vai chegando. Aqui já tem que arrebentar ele. Nossa, ele falou um ai ali. Oxe, é bruto, hein? Opa, sai. O bom é que depois que você sobe já era, né? Vai me derrubar não, amigão. Se ele derrubar, a gente sobe de novo, não tem problema nenhum. Ups. Por falar nisso. Ó, já vi que tem um outro no braço dele ali também, hein? Vai, meu amigo, facilita aí pra nós. Aê! Vem aqui. Aí, já pulou um, hein? Só não sei como é que eu vou fazer pra não cair, né? Porque ele vem com a mãozona, né? Só se eu voltar. Aí eu volto e... E aí eu consigo, né? Isso mesmo. Voltar um pouquinho. Tome. Queixão, hein, parceiro? Desce. Vai dar aquela coçadinha nas costas, né? Se sou eu, não consigo alcançar, não, hein? Olha a mãozinha dele aí, ó. Ô, safado. Acho que eu deveria ter ido pelo outro lado, né? A habilidade que a gente comprou. Soltar mais facas, né? Mais uma, vai, amigão. Mostra aí como faz. Isso. Opa! Ah, eu achei que já ia pro queixo. Ah, mas ele tem que dar essa pancada, né? Tem que sentir essa dor aí. Coitado, né? Se não bastasse ter congelado, ainda toma umas pancadas
de um indivíduo aleatório que chega lá pra bater nele. Quebra, quebra! Bora subir. É igualzinho as lutas do Shadow of Colossus, igualzinho. É praticamente o... Faz igual, mas não copia, né? Só que aqui meio que deu uma copiadinha, né? Cara, deixa eu subir aí, ó. Subir no seu cocoruco. A gente tem que ir aonde tá descongelado, tá, gente? Aê. Tirar a cera do seu ouvido. Só desentupir aqui rapidão. Cara, para de ser assim, meu. Ui, derrubou, safado. Olha. Eita. Só vou perder assim, na moral? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. É, mais uma cacetada que eu tomar já era, né? Mostra esse queixão imponente. Só quem tem esse queixo é você e o Superman. Droga! Caramba, meu, que chatice. Pronto. Agora vai, hein? Confiante. Ah, mas é que eu também tô vacilando, galera. Na instrução fala pra apertar o direcional e o botão, né? Eu, espertão aqui, não tô apertando o botão. Eu tô só andando normal, aí não vai funcionar mesmo. Que ele não vai dar aquele pulinho maroto, sabe? Vai, deixa eu subir aí. Deixa eu subir, tem que tirar o negócio do seu ouvido. Tá andando com o ouvido sujo aí? Você para de mexer, hein? Cai não, cai não. Ha! Me escondi, bobão. Nossa, o áudio desse jogo, ele é todo esquisito, né? Eu vou tentar dar uma ajustada no próximo vídeo, galera. Mas é 880. Ou é muito alto, é muito baixo. Marie! Forgive me. I was not there to save you. There is nothing to forgive, my love. I am so happy to look upon your face again. And I yours. My love, the elders of the Order hope that you can help us to understand what is happening.
The world has been isolated from the heavens. Some believe that God has abandoned us. Can it be true? I feel that the spirits are trying to talk to me. They whisper things to me. It is hard to understand them all. It is so dark. So many people crying. I cannot find them in the blackness. I'm scared. There is something else. A shadow is on my mind. You must help us, Gabriel. What are they telling you? Who are they? They are the spirits who founded your order, and that the power of the Lords of Shadow is the key. They talk of a prophecy. I don't understand what they mean. I can feel myself fading. I can hardly see you. Darkness is closing around me. Marie. I love you, Gabriel. Don't go, Marie! I love you too. Why are you here? Who sent you? I am Zobek, a warrior of your brotherhood. Pan and I are old acquaintances. He felt you would be in need of my assistance. I have heard of you. I am sorry. My name is Belmont. I know who you are. Was that the spirit of someone you know? Yes. It was my wife. Forgive me. I couldn't help but overhear what she told you. It sounds like the spirits who founded our order are trying to tell us something very important through her. What do you mean? Only that the founders of the order seem to be using the dead to communicate with us. The prophecy has been secret for many centuries. It is known only to a select few. There is no way she could have known of it unless they managed to tell her somehow. Praise be to God. What prophecy? It is written that a pure-hearted warrior will claim the power of the Lords of Shadow as his own, and use it in order to overcome all evil. It is said this warrior would become God's vassal on Earth, supremely powerful. He could do anything. The founding spirits have not abandoned us, Gabriel. Thanks to your Marie, we now know there is some hope. We have to enter the lands of the Dark Lords, you and I. We must reclaim the powers they hold and unite the heavens with this world once more. And don't you see, Gabriel? You can bring her back. If what you say is true, then we need to work quickly and in secret. The Lords of Shadow must not suspect we're on their trail, or they will turn all of their attention towards us. We should take different routes, you and I. I will head for the land of the Lycans. You leave for the territory of the vampires and prepare the way. Then we must go on to the Lord of the Necromancers together. His realm lies furthest. Our enemy must suspect nothing. Take this. It will allow you to absorb spiritual energy and will help cure your wounds. Good luck, my friend. May we be granted victory. Thank you, brother. You have given me renewed hope. Aê, vencemos o primeiro capítulo. Bem, 1 de 1 ali a gente já conseguiu, então beleza. Mais uma arte conceitual aí. Movimentos básicos, não tem nada. Movimentos avançados, sempre tem alguma coisa, né? Soco descendente. Ah, eu não usei nenhuma vez, hein? Enquanto estiver no ar, com um inimigo perto.
Vamos comprando, né? Uma hora sai. Contragolpe amplo. Depois de executar um bloqueio sincronizado, em vez de usar o X, eu uso o Y. E agora acabou meus dinheiros, né? Bora continuar aí, galera. Tem mais um capítulo. Vamos ver quantos episódios por capítulo, né? Eita ferro! Capítulo 2. Então esse aqui foi um. Beleza. São 3, 6, 9. Segura na cadeira aí, galera. Vai fazer eles aí, hein? We part ways, he and I. My instincts tell me he is filled with hope, a hope that will drive him ever onwards. Good. Perhaps he is the one, a warrior of pure heart who can deliver us from all evil. Perhaps. I wonder what went through his mind when he saw her there, his beloved. Did he see his dreams, or did he see his future blown away like leaves on the wind? I spy him as he heads out towards the reaches of Pan's influence. A forest lies to the east that leads to the land of the lichens. The ruin of an ancient civilization is there, forgotten and decaying. Once a proud testament to man's ingenuity and vision, it has now been conquered by nature, as she claims all things for her own. Beleza. Você destravou uma verbeta. Zolbeck. Nossa, bem mais bonito no desenho. Se as crônicas da Irmandade são realmente verdadeiras, Zolbeck é um de seus guerreiros mais antigos. A lista de feitos heróicos atribuídos a ele é tão impressionante quanto o seu vasto conhecimento da arte da guerra. Apesar de sua idade, ele ainda exibe poderosas habilidades de combate. A sua arma preferida é uma espada longa simples, com a qual ele lida com maestria. Raramente ele decide vestir o antiquado uniforme da Irmandade da Luz, que, segundo ele, é uma herança deixada por um de seus antepassados, um dos membros fundadores da Ordem. Olha aí, hein? Titã de Gelo. Enterrado muito abaixo da superfície de um antigo lago, existe um titã de guerra, que aguarda para ser encontrado junto dos restos de uma antiga e grandiosa civilização europeia, muito antes de Roma e da Grécia Antiga. Esse grande império possuía uma tecnologia sem igual, e o titã criado por ela marca o auge de suas grandiosas realizações. Um grande conflito conhecido como as Guerras Necromânticas aniquilou a próspera civilização, fazendo com que a grande obra de engenharia do Império fosse perdida. Quando os céus foram isolados de nosso plano terreno pela magia das trevas, as almas dos mortos foram atraídas para este lugar. E de alguma forma, as runas mágicas foram energizadas pelas almas, reanimando o titã mais uma vez. Olha, ele era fraco contra a adaga mesmo, mas não de arremessar, né? Então bora lá. Bem, vocês vão me dizendo aí se fica desconfortável pra vocês. Um capítulo só tá bom. É como eu falo, eu gosto de jogar, então quanto mais pra mim, melhor. A questão é quanto tempo eu vou levar pra fazer a parte de edição, né? História do Cavaleiro da Irmandade. Meus companheiros de armas foi se aventurar... Nossa, peraí. História do Cavaleiro da Irmandade. Meu companheiro de armas foi se aventurar enquanto eu descanso um pouco. O calor do sol é implacável e minha ferida ainda me incomoda. Eu dei a ele a minha gema da vida na esperança de que ele possa encontrar provisões antes do cair da noite, pois nossos suprimentos já estão acabando. Ele é um bom rapaz, forte e ansioso, mas ainda precisa aprender a ser paciente em combate se quiser sobreviver. Espero que eu não tenha dado a gema da vida em vão. Cara, eu não sei se você deu em vão, mas pra você não funcionou muito bem, né? Descer pra cá. Opa! Que susto, mano. Vem aqui. Ah, não dá pra pegar? Poxa. Esses são orbes elementais neutros.
Você é capaz de absorvê-los graças ao medalhão de magia da luz que Zobek deu a você. Antes que eles desapareçam, pressione e segure o botão analógico esquerdo para absorvê-los em seu reservatório de magia da luz. Certo, beleza. Você acabou de converter energia neutra em magia da luz. Pressione o botão LB para ativar o seu poder da luz. Olha aí. Você recupera sua saúde ao atacar inimigos com a sua magia da luz ativada. No entanto, parte do seu reservatório de magia da luz será gasto. Poder da sabedoria. Os inimigos não vão soltar orbes elementais neutros enquanto você mantém a sua magia ativada. Você consegue orbes elementais neutros, não conseguir ler rápido o suficiente. Você pode ativar ou desativar a sua magia da luz em qualquer momento pressionando o LB. Ufa! Magia da luz. Ataques executados com a magia da luz ativada recuperam a sua saúde, mas gastam a sua energia mágica da luz. Aí tem como usa, né? E mais a gente já leu ali durante a jogada, né? Só deu até uma gagueira. Pode usar enquanto tiver magia, beleza? Essa é uma estátua de energia elemental neutra. Use-a para restaurar seus níveis de magia. Opa. Ah, tá. É assim que absorve. Tá apertando o botão errado. Pra variar, né? Achei que era uma cutscene. Nem é. Eu já vou tirar esse pergaminho da tela, galera. Só espera um minutinho. Certo, magia da luz e cruz sagrada. São habilidades, né? O que mais? Vamos tirar daqui, aprimorar, beleza. Só vou deixar para ler quando a gente comprar. Boa. Bora. Toma, 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 toma. Pouca ideia. A gente sabe que a fraqueza deles é essa, né? Então... Ô, safado! Olha que arquitetura linda, hein? Eu vou por aqui primeiro porque eu sempre acho que os desenvolvedores não colocaram nada do lado esquerdo, que é pra concluir a história, sabe? Peraí, vamos usar a habilidade que a gente comprou? Peraí, vem aqui. Aê. Ah, nem precisa descer, né? Aqui em cima para todo o sempre. Sai fora. Ô, louco, cara, que isso? Vem aqui, vem aqui. Mais um. Ó, vem aqui. Olha que safadinho. Pronto. Todo mundo de energiazinha cheia. Opa. Olha eu tentando apertar um pulo duplo aqui. Jamais. Vou pular pra cá. Então, sobre o novo jogo do Castlevania, o Curse of Belmont, olha que tá bem interessante o que eu vi até agora. Não vai ser um Souls-like, então já tô bem animado. Eu acho que eles vão querer recuperar aí a identidade do Castlevania, né? Talvez um Symphony of Night novo, por que não, né? Deus está nos punindo por causa de nossos pecados. O caos tomou conta do mundo e iremos todos morrer em breve, presos no limbo entre o céu e a terra. Sem chance de redenção, sem meios de fuga. Eu fui gravemente ferido e os Lycans podem sentir o cheiro do sangue. Eles estão me caçando. Meu destino é iminente. Senhor, me perdoe. O cardeal Volpe nos enviou à morte e para quê? Eu e meus companheiros guerreiros estamos derrotados e perdidos pelo caminho. Maldito seja ele e sua missão inútil.
Ele e os anciões também deveriam estar sofrendo pelos seus pecados. Então, né? As cruzadas estão aí para provar exatamente isso, né? Agora todas as peças se encaixaram. Essa galera é muito rápida em acabar com a vida dos outros, né? O salto de herói que não serve pra nada, segundo Deadpool, né? Você encontrou um manuscrito de concentração. Concentração em combate. A concentração em combate é uma antiga técnica da Irmandade da Luz. Uma vez que esteja totalmente concentrado, um guerreiro competente pode extrair orbes elementais neutros de seus inimigos após cada golpe bem sucedido. Uso. O medidor de concentração em combate é preenchido quando você luta bem. Use ataques variados e evite ser atingido. A falta de combate diminuirá lentamente o medidor, mas o uso de magias interrompe temporariamente essa redução. Muita coisa para pensar, não? A barra de concentração é mostrada na parte inferior da tela durante o combate. Acenda todas as runas ao acertando os inimigos e evitando danos. Já tô com a energia cheia já. Quero usar a minha habilidade que a gente comprou. Isso mesmo! Agora mantenha sua concentração para que os inimigos soltem orbes elementais neutros após cada golpe bem sucedido, permitindo que você mantenha seu suprimento de magia durante o combate ou até você perder sua concentração. Apertei errado o botão! Ai, esse golpe não defende, né? Como é que eu vou me acertar com os botões, galera? Eu tenho essa habilidade aqui, ó. Toma! Você para de ser insuportável, hein? Dá uma facada. Facada, facada! Ops, sai fora. Não é hora do lanchinho. Aê. Bem, a luta foi feia para danar. Não achei um jeito ainda. Você deve achar um meio de explodir a barreira. Pronto, achei. Aqui, ó. Aí já soltou uma granada das boas. Ô, louco, mas eu tô defendendo a parada aqui, meu. Sai fora. Vocês param de ser assim, hein? Pronto. Sai, meu parceiro. Aê. Ó, vocês são muito sem vergonha, viu? Vem aqui. Pronto. Passou. Deixar esse negócio cheio aí é um benefício, mas não é tão fácil quanto parece, não. Tchau. Ui, esquivou, safado. Caramba, meu. Por essa eu não esperava, hein? Sempre pela esquerda. Depois eu volto e faço pela direita. Opa. Subindo. Pro outro lado, né? Que vacilo, meu. Bem, particularmente eu gosto dos jogos do Castlevania, tanto que eu já fiz a coletânea aqui da série clássica, né? Pretendo trazer as outras também, à medida que eu for comprando, né? Que cá entre nós não dá pra sair comprando tudo que a gente quer, né? Infelizmente. Tela vencida. Não pegamos a gema mágica. E tem mais uma arte aí pra nós usarmos. Usarmos não, assistimos, né? Dá pra comprar alguma coisa? Acho que não, né? Ele fica meio que pegando fogo, né? Então, vamos pra próxima. Cavernas subterrâneas.
He is becoming stronger with every step he takes. His prowess in battle is undeniable. He will need it now. Goblins are one thing, but there are other creatures in the dark places of the world, creatures who know nothing of his plight, but fight for their very survival. Many fallen brothers are testament to this. Indeed, their bleached bones adorn the tortuous tunnels in this god-forsaken place. He runs ever onward into peril. I wonder who the prey is, and who is the hunted. Perhaps when the time comes, these creatures will know fear as they look into the eye of their quarry. Go, my friend, save your love. Olha aí, entramos no tronco, né? Ai, aranhas. Sempre aranhas. Bem, assim é quando a gente morre, tá, gente? Não faça como eu fiz. Bem que ele não morre, né? Ele só perde um pouco de energia, né? Pressione A para saltar para trás. Tá de sacanagem, né? Que ele esperou tudo isso. Você me deixa em paz, parceiro. Opa! Ah, toma. É, dar um counter nisso aqui vai ser meio treta, hein? Sai, me larga. Ui, safado. Ô, louco. Nossa, tá doidão o nosso parceiro aqui. Boa. Vamos ler sobre a nossa nova amiguinha. Aranha gigante. Esses monstros são os maiores aracnídeos já encontrados até hoje. E são muito mais agressivos do que qualquer outro tipo de aranha. As aranhas gigantes podem ser encontradas em praticamente qualquer ambiente, mas elas geralmente preferem lugares escuros e encharcados, como grutas e florestas antigas, assim como as suas parentes menores. As aranhas gigantes podem tecer pegajosas teias de seda, com as quais elas capturam suas presas antes de comê-las. A seda desta aranha é extremamente forte, sendo utilizada até mesmo na criação de cordas incrivelmente resistentes e duradouras. A população de aranhas gigantes tem diminuído durante os últimos anos, devido à invasão do homem em seu habitat natural. Novamente o homem, né? A gente veio de trás, né? Ihu! Ó, o sangue tá no osso, hein? Nossa, pra se perder, ó, 2 palitos, hein? Não vou dizer pra vocês que eu não me perderia fácil aqui. Eu estaria mentindo. Ô, droga, errei o botão. Errei o botão, nem errei o tempo. Nossa, que feio, né? A posição em jogo será reiniciada para o último checkpoint. Recomece do último checkpoint? Sim. Beleza, vamos nessa. A gente veio de lá de trás, né? Então, estamos no caminho certo. Pô, só reclama, cara. Pera aí, meu. Bem, quando eu joguei esse jogo, ele não tinha legendas, porque eu joguei no console, né? E aí agora eu tô tendo a oportunidade de conhecer um pouco melhor a história. Trazendo aqui pra vocês. Doido, né? Eu joguei todos eles, mas... joguei naquela, sabe? Quando você... Ô, louco, cara, que isso? Você só conhece o básico?
Então meu negócio era mais passar a tela rápido. Zerar o jogo. Essas paradas assim. Ah, que saco. Sai fora. Criatura nojenta. Sai. Pior que é fraquinha, né? Ah, me larga. Sai. Droga. Veneno. Veneno nunca é bom, né? Só é bom quando a gente usa contra o inimigo. Para de cuspir essa gosma nojenta. Já era. Vai dormir. Ufa! Tensão total, hein? Tá doido. E o sangue tá no osso. Vem aqui. Acho que é por aqui, né? Mas se não é, vai ser. Quando o mapa é muito amplo, assim, eu me perco com uma facilidade, sabe? Dá até vergonha de falar. Mas eu me perco com muita facilidade em jogos assim mesmo. Ô, louco, o que aconteceu? Ah, eu não segurei o botão de pulo como devia. Ó, o mestre do equilíbrio. Você encontrou um manuscrito, leia ele em seu livro de viagem. Embora sejam grandes, as aranhas são surpreendentemente rápidas e ágeis. Ouvi dizer que um guerreiro habilidoso pode domá-las até certo ponto, cansando elas o bastante para montá-los como um javali. Também ouvi que suas teias podem ser usadas para tecer pontos fortes o suficiente para aguentar o peso de um homem adulto. Incrível. Talvez eu esteja perdendo o juízo, preso nesse lugar infernal. Devo estar louco por acreditar em uma coisa dessas. Olha aí, né? Por que não? Por que não? Vamos testar. Opa, calma, não cai não. Oh, que isso? É que essa câmera não favorece também, né? Podia achar um negocinho de cura, né? Tinha um caminho pro outro lado, vocês viram? Os caminhos que a gente tem que visitar depois. Mas é aquilo que eu falei, eu vou jogando aqui, a gente faz a série, conhece a história e tudo. Você precisa aprimorar a sua cruz de combate para serrar este totem. Retorne quando as suas habilidades estiverem aprimoradas. Habilidadezinha nova pra nós. Olha aí. Mais uma areazinha pra quebrar, né? Cadê os nossos amigos goblins? Olha eles aí. Falando neles, ó. Você pode tirar a mão da bomba aí, hein? Puxa, que isso? Ô, louco, pera aí, meu. Pera aí. O problema é que aí gastei a bomba, né? Aí, joga uma bomba aí, beleza. E tem que esperar eles jogarem, porque se a gente pegar eles e fazer assim, ó, a gente meio que arma as bombas nele, né? Aí, beleza, foi. Já estourei ali, eu vou pegar essa energia aqui. Que eu estou sentindo que irei precisar dela. No próximo vídeo eu vou tirar essa energia de baixo aí, porque não tem necessidade, né? Você encontrou uma chave de pedra rúnica. Olha aí, uma chave de pedra rúnica.
É, galera, acho que 2 capítulos por vídeo vai ser muita coisa, viu? Tô batendo aqui quase 2 horas de gravação já. Vamos ver. Oi, cai. Tá vendo as preocupações? Esse tipo de preocupação é terrível. Eu queria mesmo fazer vídeos mais longos, tá, gente? De verdade mesmo. O canal aí tá recheado de vídeo de várias e várias horas. Mas... eu tenho pensado que tá cansativo pra vocês também, né? Pra onde quer que eu olhe, a morte e decadência. Deus nos abandonou. Eu abandonei a minha busca. É impossível. Não quero morrer para terminar como meus companheiros, caídos à beira da estrada, destinados a serem um recurso para outros aventureiros. Eu não quero um destino assim. Você caiu, mas não deixou recurso nenhum, né? Eles pelo menos deixaram recurso para ajudar, né? Ajudar o próximo. Na pegada do Clair Obscure lá, ai, como é que chama? Que ganhou o jogo do ano 2025. Expedição 33. Que eles iam morrendo, mas eles iam deixando aí informações, né? Pra galera. Certo? Eu preciso do outro, né? Sem o outro não dá pra fazer nada. Tá lá em cima, né? Sem vergonha. A gente vai ter que voltar antes por aquele caminho do que eu imaginei. Ai, calma aí. Parou? Tomar esses negócios tá acabando com você. Calma. Foi. É bem exagerado, né? A passarela ali. Mais um amigo. Tenho seguido os rastros de Rinaldo Gandalf, famoso alquimista e membro da Irmandade da Luz. Não sei o que o levou a deixar a Ordem, ou mesmo porque ele desapareceu do meio da civilização, mas que suas habilidades seriam muito úteis nesses tempos sombrios, isso é certo. Dizem que ele criou muitas armas e relíquias mágicas, e que ele as esconde em lugares difíceis de encontrar, onde somente os mais comprometidos e merecedores podem encontrá-la. Com licença, merecido, comprometido, passando. Aqui eu já vim. Ah, tá, entendi. Eu fui para aquele lado, agora a gente vai para esse. Particularmente eu não gosto de andar com a câmera nas minhas costas. Lembra muito o Crash. Também eu fiz aí o Crash 3 Insanity, né? Que é o remake do 1, 2 e 3. E que remake competente, galera. Eu vou deixar aqui pra vocês também, como sugestão. Aí, ó. Pronto. Oxe. Ih, aranha de novo? O que eu tô fazendo aqui de novo, galera? Errei o caminho na maior. Lembra que eu falei de ficar perdido, então? Eis-me aqui, perdido de novo. Ô louco, qual é o seu problema, aranha? Faltando parede pra você subir? Que piada infame, né? Bom é que esse chicote vai longe, né? Ah! Larga, 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 larga. Ai, tomei. Droga. Nossa, é praticamente impossível de se defender disso. Foi. Tá, mas só pra eu entender... Eu vim dali, né? Ah, que saco. Mas aí eu vou pro mesmo lugar?
Não, tá errado isso aí. Que isso? Tá errado isso aí, rapá. Volta pra cá. A não ser que o caminho... Eu encontrei outro caminho por lá, né? Tem isso também. Se as telas fossem um pouco mais lineares, galera, eu acho que daria pra fazer 2 capítulos, viu? Mas aí eu vou fazer o seguinte, os capítulos que forem mais curtinhos, eu dou uma estendida, entendeu? Deixa eu ver, foi por aqui que eu vim? Será? Vamos ver, vamos ver. Foi, né? Aí eu vim pra cá, peguei a cura e voltei. É isso? Vamos ver. Que eu até falei que tinha um outro caminho, né? Vamos pela porta, então. Nossa, acabei de vir aqui e já não lembro o que eu fiz, ó. Não, aqui tinha um cubo, não é aqui não. Então vai ter que voltar pelo caminho da aranha mesmo. Caracas, perdido no jogo de aventura. Esse sou eu, gente. O bom é que... aqui existe autenticidade. Ai, caracas, achei que eu ia morrer. Bem, vamos lá, então vamos pelo outro caminho, né? Eu acho que falta o upgrade do Gandalf. Porque tem aquele pergaminho que a gente achou, né? Falando. Vamos ver se talvez por aqui tenha um outro caminho que eu deixei passar, talvez. O bom é que o mapa ele te deixa livre, né? Pra quem gosta. Eu já sou mais chegado num negócio mais linear, sabe? Não gosto de ficar perdido. Mas se eu ficar muito perdido, eu faço uma edição, tá, gente? Não vou ficar tomando o tempo de vocês, não. Eu respeito muitíssimo o tempo dos outros. Às vezes até mais do que o meu próprio tempo, viu? Pô, mas essa câmera não tá me ajudando, né? Toma! O que, ó? Ô, portão errado. Pelo menos não sai energia, né? Nossa, só pancada. Não vai fazer nada? Bom, vai apanhar. Pera aí, pegar umas energiazinhas aqui. Já era, filha. Acabou pra ti. Vai embora. É dormir. Teu mal é sono. Tem dois caminhos, hein? Um aqui e um ali. Vou por aqui primeiro. Contrariando a minha própria lógica de esquerda e direita, né? Subindo. Ah, não. No final das contas é o caminho pra esquerda. Opa. Ó o cubo, o cubo. Ó. Optimus Primer à prova. Abre aí a passagem pra nós. Ah, agora sim, ó. Aqui que a gente vai pegar o aprimoramento, né? Tá faltando. Agora ela vem com cravos, hein? Corrente de espinhos. Rinaldo Gandalf construiu 2 correntes diferentes para a cruz de combate, mas essa nunca foi aprovada pela Irmandade, por razões óbvias. Os anciões consideraram as pontas perfurantes da cruz muito cruéis para a natureza da arma.
Em vez de destruí-la, no entanto, o artesão escondeu os elos dentro de um dos mausoléus da Ordem, julgando que alguém um dia poderia precisar delas. Aprimorada com a corrente de espinhos, a cruz de combate pode ser utilizada para serrar obstáculos e para domar monstros perigosos, envolvendo a corrente em seus pescoços. Olha aí, mais violenta, mais letal, mais tudo, né? Mas essa aqui já dá pra serrar aquela parte lá. Então, bora voltar. O bom é que a gente sabe pra onde agora, né? Isso conta bastante, né? Eu não gosto de andar assim não, viu? Andar com a câmera nas costas. Me confunde tudo. Opa, peraí. É que podia deixar dar uns pulinhos, né? Aí não ia cair tanto. Por falar em pulinho e plataforma, eu tô muito curioso pra saber o que eles vão fazer no remake do God of War, viu? De verdade mesmo. Eu quero muito saber. Porque tem muita coisa que vai ter que mudar, sabe? Aí, ó. Vai serrar o negócio mesmo. Arrancado com brutalidade. Ah, você encontrou uma gema de magia da luz. Junte 5 para aumentar e já foi. Ah, era um lugar secreto, não era nem de tela. Caracas, agora eu fiquei perdido mesmo. Onde que eu vou... Eu vou enfiar essa habilidade agora? É o quê? Fiquei sem opções. Estourei aqui, beleza. Peguei a gema. Às vezes, na maioria das vezes, claro, a resposta é sempre a mais simples. Então, eu talvez não tivesse que ter voltado aqui. Talvez seguido em frente, não sei. Mas vamos descobrir. Oh, cai não, cai não. Calma, Gabriel, calma, calma. E esse remake, na minha opinião, galera, ele tá na mesma linha do Devil May Cry. É pra cá, ó. O DMC, sabe? Tem inclusive vídeo no canal também, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. E também no comentário fixado, então, quiser assistir, só dá um pulinho lá. Não agora, tá? E eu acho que eu vou deixar num card aqui em cima também. Não. Aí você pode dar uma pausa, uma descansadinha. Então aqui a gente conseguiu corrente com espinho, mais uma arte. Será que a gente tem o suficiente? Acho que tem, né? Combo direto pesado. Seguro X. Beleza, bora. 800, só dá pra comprar isso. Aí tem aprimoramentos, claro. Vamos lá que dá pra fazer mais uma. São 9, né? 3, 6, 9. Vamos fazer umas 4, né? Pra deixar menos pro próximo vídeo. Acho que 4 tá legal. So he has found another of Gandalf's upgrades. This was unforeseen, though it should prove useful in the challenges to come. The lost city of Aghata looms before him. I wonder if you know what truly lies ahead for you, Gabriel, what God has in store for you. The land of the Lycans. This ruined city now belongs to their lord, and you can be sure he will not allow you to pass without forfeiture of your life. But in order to bring her back, you need to defeat him, my friend. You need to crush him into the dust, like the worm that he is. Olha aí, esse narrador, ele tá bem do nosso lado, né? Não vamos decepcioná-lo, não. Que isso, um frango? Não. É aquele bichinho que faz glu-glu, né? Como é que chama aquele bicho? Até mesmo as granadas dos goblins seriam inúteis contra esta porta blindada. Olha aí nossa primeira montaria chegando.
senhor javali. Com um goblin em cima ainda, né? Ai, menino. Vou pegar aqui nossa habilidade nova. Menino, você para de ser violento comigo, hein? Toma, 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 toma. Sai fora, meu. Venha. Vamos fazer amizade, eu e você. Montar javali. Pressione RT enquanto o javali estiver atordoado para montá-lo. Ataques com X ou Y para executar ataques corpo a corpo. Mova o analógico esquerdo em direção aos inimigos para investir contra eles. Habilidades especiais. Javalis podem ser utilizados como arietes. Pressione e segure o analógico esquerdo em direção ao alvo para investir contra ele. Desmontar. Pressione e segure o RT e o LT ao mesmo tempo para desmontar o javali e matá-lo. Mais ou menos a mecânica do... Como chama? Fugiu aqui a palavra, galera. Do... Senhor dos Anéis, Sombras de Mordor, né? Quando você sai de uma montaria, ela morre. Ela morre não, você mata ela, né? Peraí que eu tô perdendo meu tempo aqui, então não? É isso que eu preciso fazer. Perdendo meu tempo não, porque eles dão experiência, mas... né? Não é pra isso que eu estou aqui. Então, vamos lá. Boa noite. É muito estranho você ter que esquivar com um botão, galera. Tipo, com Kratos você esquiva com o analógico direito, sabe? Aqui não. Aqui você não vai fazer assim, não. Olha o lance da magia. Se deixar a magia ativa, ele mantém a reserva. Os bichinhos. Eu esqueci. Peru. Peru é o nome do bichinho que eu tava procurando. Peraí. Eita, nós, vamos lá. Opa, não cai não. Se cair aqui, ferrou. Oh, calma aí. Vamos, vamos. Ó, se desse pra dar um pulinho, ó, já resolvia nosso problema, né? Ou parte, pelo menos, né? Tenho praticado minhas habilidades de luta e descobri que, se eu bloquear com frequência, posso aumentar minha concentração. O esforço está valendo a pena porque posso me concentrar muito mais rápido, o que me permite manter a magia ativa durante todo o combate. Olha aí, várias dicas, né? Vou fazer um vídeo só de dicas desses caras. Vocês param de querer me detonar, hein, meu? Facilita aí. Nossa, vai assim na moral mesmo? Putz, que mancada, hein? Que ele ia subir e ficar meio que equilibrandinho, né? Bom, aqui já foi. Ah, tá, tem que descer. Eu achei que ele ia meio que dar uma andada ali, sabe? Pressione o X ou Y para se afastar. Então aperte o A para soltar. Olha aí. Pulinho coordenado. Manivela, né? Porque a gente merece, né? Claro, né? Não, moço, porque você segurou isso aí. É pra você fazer isso que você fez agora. Se aparecer mais inimigo é palhaçada, hein? Aê, travou.
Beleza? Saí daqui, né? Ah lá, o portão desce. Ah, ainda bem que eu saí. Olha quem tá aí. Vem pra eu te dominar também. Ih, caracas, tem um maior, hein? Sempre tem, né? Um predador maior. A história da nossa vida, né? Essa parte da parede parece frágil, mas você não tem... Não é forte o bastante para derrubá-la. Olha aí, sou fraco. Não tem problema, parceiro. Não tem problema. A gente volta daqui a pouquinho. Quando estivermos mais fortes. Tá, beleza. Ou não é com a gente, né? Tem algum outro lugar que dá pra ir? Opa, um negócio de sangue aqui. É bom, mas é um mau sinal. Quer dizer que a gente vai enfrentar alguma coisa, né? É, galera, acho que o caminho é ali mesmo, hein? Opa! Vai ser batido, hein? Desculpa aí, parceiro. Toda criatura é fraca contra uma arma específica. Quem for esperto conseguirá deduzir qual é o ponto fraco de cada criatura e usá-lo contra elas. Farei algumas anotações, um tipo de bestiário, para lembrar o que preciso saber sobre cada monstro e qual é a melhor forma de derrotá-lo. Olha aí. Então, é pra cá, mas se eu pular aqui, ele vai morrer. Vou pular, vamos ver. Ah, não morreu não. Olha aí. Achei que ele ia morrer, por isso que eu não pulei. Oi, bandido, volta aqui com isso aí. Ó, tem um até de máscara aqui, vai brincando. Sai fora. Aí, ó. Peguei um monte. Droga. Nossa, dá pra fazer meio que uns combos infinitos, né? Quer dizer, infinito não, né? Mas bem potentes, né? Cadê? Quem que tá levando? Ah, você, né? Dá isso aqui. Solta, meu. Não é pra você isso, não. Pronto, só o que faltava. Esse é um Lycan de verdade, né? Nossa, por que eu tô me matando aqui? A fraqueza dele é a adaga. Tem um monte de adaga. E acabou minhas adagas. Vem aqui, vem. Ô louco, errei. Caramba. Olha aí o que temos aqui. Eu tive que voltar, galera, porque tava bugado, hein? Agora vai, hein? Agora tá valendo. Aqui. Meu, o que esse cara gira de manivela não tá escrito, hein? Pra que abrir a porta então, né? Tá certo. Uma habilidade nova aqui pra nós. Que dá pra comprar. Barreira de corrente.
Olha aí, hein? Parece ser das boas. Tem aprimoramento ainda, né? E aqui a gente perdeu uma gema de magia no caminho. A gente não encontrou aprimoramento de arma, mas também não tem nenhuma arma com borboleta ainda. E tem uma arte nova pra gente ver. Cachoeiras de Agartha. This ancient city occupies many layers, each one being the foundation for the next. It is a labyrinthine maze of dead ends and forgotten walkways. Danger lurks around every corner. He has shown great resilience, but this journey will take him longer than anticipated and deeper than any man has ever ventured in centuries. He will need all his wits to find an alternative route into the heart of the city, where his destiny awaits him. Olha aí. Nem precisava ter aberto a porta. Olha aí, chegamos. Ficou me perguntando o que aconteceu com esse cara, coitado. Ele caiu e o negócio caiu atrás dele. O que rolou, né? Tenho saqueado os cadáveres dos meus irmãos em busca de gemas. Se eu coletar o suficiente, serei invencível. Tolos. Enquanto estão ocupados tentando salvar o mundo, eu logo serei capaz de conquistá-lo com o meu novo poder. Sei que há uma gema da luz por perto, e eu vou encontrá-la. Ninguém pode me deter agora. Ninguém. Isso aqui, o poder subiu a cabeça, né? Algo bem comum, né? Parece que quanto mais poder a pessoa tem, menos ética e honesta ela é, né? É muito triste isso. Não que eu queira não ter poder, tá, gente? Ou dinheiro, ou posses, enfim. Mas, infelizmente, né? Uma coisa tá meio que associada à outra. Embora eu não acredite nisso, tá? Eu acho que tem sim pessoas muito poderosas que são éticas. Porque a gente tá acostumada a maioria não ser, né? Eu acho que essa criatura vai ser nossa próxima montaria, hein? Toma, toma. Opa, sai fora. Eu esqueci o poder que eu comprei. Nossa, esqueci completamente o que eu comprei. Tem que olhar lá. Toma, toma, toma. Aí. Ai, domada. Montar aranha. Pressione o RT enquanto a aranha estiver atordoada para montá-la. X para executar um ataque corpo a corpo, Y para executar um ataque à distância, habilidades especiais. As aranhas podem usar teias para interagir com o mundo à sua volta. Pressione Y para utilizar a teia sobre um objeto interativo reluzente. Desmontar o mesmo esquema. Deixa eu só ver uma coisinha. Pra surpresa de ninguém, aperta o botão errado. Mas tem um monstro novo aqui, né? Javali. A genealogia destes monstruosos javalis tem sido mantida em segredo há séculos entre as tribos dos goblins. Há todo um processo que envolve criação e alimentação especiais, bem como o uso de magia xamânica. Os javalis são tão raros atualmente que a posse de mais de um deles é algo que apenas algumas tribos goblins podem sonhar. Os goblins não usam essas criaturas apenas como montaria durante a batalha, mas também para consumir todo o lixo e as sobras de alimentos ao seu redor, contribuindo assim para manter o ambiente limpo. Olha aí! Grande licantropo. Os grandes licantropos, ou puros sangues, são aquelas criaturas geradas pelo próprio Senhor das Trevas a partir de si mesmo. Nesses casos, a sua condição não é considerada uma doença, uma vez que o processo de transformação foi escolhido deliberadamente. O dom da licantropia, entretanto, não é dado a qualquer um pelo Senhor das Trevas, Lican, mas apenas para um punhado de seus mais fiéis seguidores. O Senhor das Trevas mantém estes guardas de elite em missões especiais, ciente de que eles não são apenas temíveis, mas também incrivelmente inteligentes e formidáveis adversários em combate. Nem tanto, né? Mas não era isso que eu ia ver. Habilidades.
tem uma habilidade aqui. Qual que foi? Combo pesado. A barreira, né? Agora não vai dar pra ver. Ó, dá pra interagir com isso aqui, ó. Ai, meu, puxa aí. Só isso? Poxa, só isso, hein? Tchau. É esse golpe aqui, ó. Ixi. A aranha deixou cair uma gema de magia da luz. Aproxime-se dela para colhê-la. Ó. O golpe que a gente comprou. Nossa, meu sangue tá no osso. A gente já resolve isso, tá de boas. Bem, se o lance com a câmera funcionar legal, galera, vai ter lives, hein? Então, esperem aí. Uma das novidades no canal é dias em que farei lives. Olha aí. Vamos poder conversar ao vivo. Conversar, hein? Não é digitar, não. Os vídeos que eu coloco no canal eu deixo como estreia, porque eu acompanho, né? A estreia deles e aí eu converso no chat quando tem alguém lá conversando, né? Mas live é outra pegada, né? Você vai conversar com a pessoa, tipo, na hora, né? Outra. Oi aí, parceiro! Vamos encher esse sangue aí? E aí vai, hein? Agora é agora, hein? Agora é agora, não é aquela vez não, hein? Eu vacilei. Fiquei falando aqui, me empolguei, não prestei atenção no jogo. Mas é isso, galera. Funcionando a câmera, ficando legal. Aí a gente vai começar a fazer lives. A ideia é engajar mais, criar mais conteúdo, sabe? Conteúdos mais atualizados também. Não que eu seja uma pessoa muito de jogar jogos que acabaram de lançar, porque infelizmente os jogos que acabam de lançar geralmente tá tudo cagado, né? Mas, sei lá, fazer uma live é legal, né? Só tem que aprender a fazer, né? Porque pra mim câmera é novidade. Opa, olha aqui que bonito. Ai, perdi. Caramba. Vacilei, podia ter pego ali uma adaguinha de boas. Você para, hein, cara. Você é muito ousado, hein. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Toma aí o que é merecido pra você. Vou passar por aqui, né? Olha aí, corridinha na parede, Prince of Persia. Ah, eu não comentei com vocês, eu acho, mas eu consegui no PC uma promoçãozinha marota. E tenho todos os Prince of Persia, o 1, o 2 e o 3, aquela trilogia do Sen of Times. Trazer pro canal também. Aí eu gosto bastante desses jogos da geração do Play 3, Play 4, Play 1, Play 2. Sou suspeitaço pra... Sou suspeitaço pra... com essa geração, sabe? A geração que marcou a minha juventude. Aí meio que fico rendido, sabe? Mas pelo menos é uma coisinha saudável. Caraca, Zé. Vai, morre logo, bicho chato. Eita, nós, desse jeito quem vai morrer sou eu, né? Sai, meu parceiro. Que chatice. Opa. Vamos lá, vamos lá. Se vocês ouvirem algum barulho aí, galera, foi o alarme do celular.
porque precisa dar remédio pros animaizinhos aqui. Mas eu já avisei o pessoal. Aprendi que revisitar áreas pode trazer resultados interessantes. Encontrei itens e relíquias que eu não conseguia na época, mas à medida que fui me tornando mais forte, pude revisitar os lugares e coletar itens valiosos para melhorar minhas habilidades. Continuarei conferindo o mapa para ter certeza de que não estou deixando nada de útil para trás. Eu achei que nessa aqui eu não ia passar, hein? Ia morrer de novo. Mas ainda bem que eu estava errado. Ô, louco, ó. Opa, volta, volta, volta. Destruir estátuas, olha aí. O negócio tá ali há anos, a gente chega e quebra tudo. Não é pra cá, não. Vamos descer. Essa queda é alta, hein? Caramba. Bem, acho que estamos chegando em algum lugar, né? Possível. Ok, né? Tá bom. O rapazinho me pareceu um pouco frustrado, né? Pegar um pouquinho de energia com esses manezinhos. Tá bom, não posso carregar a adaga, então eu vou usar, né? Saiu! Ah! Sai fora! Aqui, ó, a adaga, ó. Toma! Cara, você está ligado que você vai virar uma montaria, né? Só tô falando, só. Olha aí que bonitinho. Montar troll. Habilidades especiais. Os trolls podem usar seus poderosos golpes para destruir obstáculos pesados. Aproxime-se de um obstáculo reluzente e pressione o X ou o Y para atacá-lo. Cara, essas artes são muito bonitas. Muito exagero, né? Inimigo exagerado. Mas é uma mecânica muito legal, eu gostei. Vamos, gente, para de vir. Vocês vão tudo virar papezinha. Não tem necessidade de vir. Quebrar isso aqui logo? Será que dá? Dá, beleza. Senão eles não vão parar de vir, né? Não, peraí, deixa eu derrotar esse aqui primeiro. Aê. Tchau, amiguinho. Hora da soneca. Temos aqui um registro novo. Troll da caverna. Os trolls são uma espécie em extinção que vivem principalmente em áreas montanhosas. Eles apresentam um comportamento agressivo e territorial. Isso, às vezes, pode resultar em ataques a seres humanos tolos o bastante para invadir o habitat natural dos trolls. Os trolls das cavernas, no entanto, são geralmente diferentes quando estão juntos de seus semelhantes e raramente atacam uns aos outros. A indiferença acaba, porém, quando alguém coloca em risco a vida de seus companheiros. Dizem os homens que, quando os velhos trolls morrem naturalmente, seus corpos se transformam em pedra, algo que é possível ser observado claramente em certas formações rochosas. Beleza, vamos nessa. Olha aí, já montamos um troll, uma aranha.
Um javali? Um javaporco? Acho que pra cá deve ser algum item, né? Que o outro lado já tá aberto. Vamos lá, abre isso aí, meu. Acho que minha voz já tá indo pro beleléus. Mas quando tá sentindo a garganta arranhando já? Já tô nesse nível já. Olha, tinha inimigos ali. O cara conseguiu pular de dentro de uma cachoeira. Pensa que esse cara não deve ser forte. Oxi, quantas energiazinhas, né? Nossa, eram inimigos mesmo. Eu deixei eles lá. Não vou lutar não. Não, tchau, dá licença. Tia Dana Aranha quebrou nossa ponte, hein, safada. Eu sei a hora de dar o counter nela, mas sei lá. A gente já apanhou tanto que eu tô traumatizado. Olha que legal, o negócio acaba com veneno. Ah, isso foi sem querer, hein? Muito perto, né? Ó, volta aqui. Pode derrotar ela não, ela vai me ser útil. Não vai subir a parede, mas vai criar aqui uma escadinha pra nós. Nós todos. Ó, confecção rápida. Mas ela não passa sem vergonha. Podia ter feito uma maiorzinha, né? Caramba, preguiçosa. Palhaçada, hein? Ai, ai, não cai não. Cai não, parceria. Cai não. Aqui vamos encher aqui o nosso lance de magia, que eu esqueci o nome. O bom de você ter as habilidades pra usar é isso, né? Você só usa, não tá nem aí. Não para pra pensar onde você tá indo. Você encontrou o medalhão de magia das sombras. Ataques executados com a magia das sombras ativada causam mais dano, mas gastam a sua energia mágica das sombras. Absorção de energia mágica, pressione e segure o R. Beleza. Você pode coletar ambos os tipos de magia juntas, pressionando os dois analógicos ao mesmo tempo. Você é meio indeciso, né? Aí você pode fazer assim. Encontre uma fonte de magia elemental neutra para recarregar com magia e sua nova gema das sombras. Tá. Então não dá pra vir aqui agora, mas lá fora tem. Ó, vamos enchê-la. E para usar é o RB. Acho que não era isso que tinha que fazer, né? O que tem que fazer? Não entendi. Ah, tá. Beleza, entendi agora. É uma chave, né, galera? Tem que apertar o botão como se fosse uma chave. Agora você pode combinar as magias da luz e das sombras, o que permite a você fazer uso de estratégias muito poderosas para derrotar seus inimigos. Use a magia da luz para recuperar sua vida. Use a magia das sombras para causar mais dano. Ou usa só as das sombras e arrebenta com tudo sem perder, né?
Olha aí. Sai de perto de mim, seus feiosos. Venha. Não dá pra carregar mais adagas. Eu tenho que começar a usar, eu esqueço. Vamos subir aqui. Opa! Voltando. Nossa, essas letras no sangue aí dele. Acho que deu uma bugadinha, né? Ou eu não tinha reparado que ela aparece aí mesmo? Eu não reparei mesmo, de verdade. Vem pra cá, beleza. Subindo aqui. Nossa, aqui é plataforma total, né? Caramba. Nossa, essa câmera não ajuda não. Se você for um pouquinho mais lerdo, que é o meu caso, aparentemente. Aí você não sabe nem pra onde ir, como é o meu caso também, veja você. Olha aí, conseguimos passar, galera. Conseguimos uma relíquia e uma arte. E aqui a Agartha vai ser a nossa próxima tela. Agartha was once one of the greatest cities of the ancient world, but it didn't take long to fall under the onslaught of the Dark Lord. The Lycans were innumerable, and the city was razed to the ground. The Necromantic Wars, as they were known, destroyed the advanced technologies that the Agarthians had closely guarded. Eventually the Titans fell, and then the people were massacred one by one, or were turned into beasts, subservient to their new conqueror. None now remain to tell the tale. Wait! Então é isso, diversos players. Esse foi o primeiro episódio de Saga do canal nesse novo formato. Me diz aí o que vocês acharam. E se gostou, já deixa o like, comenta e compartilha com os amigos. Lembrando que os links de todos os vídeos que eu falei e outros links que também ajudam no crescimento do canal vão estar aqui na descrição, no primeiro comentário fixado. Tá certo? Obrigado por virem até aqui. E se você gostou realmente desse vídeo de sagas, eu vou deixar uma playlist aqui forrada de episódios para vocês. Tá certo? E se não se inscreveu ainda, mas não quer perder nada, dá uma olhadinha aqui, ó. Clica nesse botão, você vai se inscrever e a partir daí não vai perder mais nada, tá certo? Nos vemos em breve, diversos players. Até mais!